rapidinho, tá? Da evolução das macroalgas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais dentro de cada grande grupo. Só para ter uma visão mais geral, né, da evolução das plantas, a gente viu esse esquema, mostrei esse esquema lá quando eu falei sobre a evolução das fanerógamas marinhas, e vou mostrar de novo aqui para localizar, para a gente lembrar que, olha só, isso é muito importante, gente, porque depois eu pergunto, às vezes em revisões e na forma presencial em provas, tem gente que não consegue, acha que as macroalgas vieram depois das plantas, né? Gente, é muito importante lembrar, né, que as primeiras formas de vida surgiram lá no pré-cambriano, com as cianobactérias. E, posteriormente, essas microalgas, né, e as cianobactérias deram origem às microalgas, que deram origem às macroalgas. E essas microalgas, né, a primeira forma de alga fotossintetizante eucarionte foi algas vermelhas. Posteriormente, em seguida, surgiram as algas verdes e, posteriormente, as algas pardas, que são mais recentes, né? E as algas verdes é que deram origem às plantas terrestres. Em termos, então, né, de evolução, macroalgas são primitivas, evolutivamente surgiram primeiro, obviamente, que as plantas terrestres, e cada grupo, né, surgiu também em um tempo diferenciado. Primeiro apareceram as macroalgas vermelhas, para depois as macroalgas verdes, para depois as macroalgas pardas, que são muito recentes. Macroalgas pardas são quase da idade, praticamente, das plantas terrestres, do surgimento das plantas terrestres, né? Então, as cianobactérias surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás. As microalgas há cerca de 1,7 bilhões de anos atrás. E as primeiras formas de macroalgas vermelhas, né, surgiram lá há quase uns 900 milhões de anos atrás. As primeiras formas de macroalgas verdes surgiram há uns 900, né, 900 talvez milhões de anos atrás. E as embriófitas, né, olha só, imagina, olha só, comparado com as fanerógamas marinhas. Alguém lembra quanto tempo atrás surgiram essas plantas de manguezais, marismas e fanerógamas marinhas, particularmente? Para quem não lembra, e para a gente adiantar aqui, já dando a resposta, né? As fanerógamas marinhas, as famosas cigraças, surgiram entre 70 e 100 milhões de anos atrás, somente lá no final do Cretáceo, já no final já da extinção dos dinossauros. Então, esses ambientes aqui de fanerógamas, de manguezais, de marismas, né? São muito recentes, essas plantas são muito recentes comparadas com as macroalgas que estão há mais de 1 bilhão ou centenas, né, de milhões no planeta. Portanto, já experienciaram diversas condições, tiveram a chance de experienciar os mais diversos hábitats, ou todos os hábitats, né, e as diversas condições que passaram o planeta. E com isso, né, através do processo de evolução, foram sendo selecionadas as formas de vida que estão até hoje. Por isso, nós temos uma grande e enorme diversidade de macroalgas nesse mundo marinho, comparado com a diversidade, por exemplo, das fanerógamas marinhas. Então tá, olha só, a árvore da vida, baseada naqueles 6 reinos que conhecemos. Essa árvore da vida aqui, baseada no modelo famoso chamado de Cavalier-Smith, que é um modelo mais aceitável, recente, né? Talvez
diferente do que vocês estudaram no segundo grau. Então, a árvore da vida de Cavalier-Smith, baseada nesses 6 reinos, então, nesses 6 reinos, destacando as linhagens de algas, né, aqui em itálico. Então, a gente tem aqui, ó, reino bactéria, né, que são os procariontes, com uma bifurcação aqui. De um lado, vai para o reino fungo e animalia, do outro lado, viemos aqui para o reino das plantas, reino protozoa e reino cromista. E onde estão as algas ou as macroalgas aqui, então? Nós temos algas no reino das plantas, no reino cromista, e temos algumas no reino protozoa. Então, a gente tem algas em diferentes reinos. E as macroalgas vermelhas e verdes, estão aqui no reino das plantas, em verdinho. Clorófita, rodófita. E as macroalgas pardas, olha só, aquelas macroalgas pardas que têm macroalgas filamentosas pequenas, finas, mas temos aquelas kelpis gigantes que todo mundo já viu em documentário, né? Pela Netflix, pelo Discovery, pelo National Geographic, né? E demais outros, todo mundo já viu as florestas de macroalgas. Que incrível! Macroalga parda gigante, que parece tanto planta, não é planta. Já pensaram nisso? Sabiam disso? Macroalga parda não é planta, está no reino cromista. E mais incrível, as macroalgas pardas gigantes, essas kelpis, das florestas de kelpis lá da Califórnia e do Chile, né? E daqui da Patagônia, elas estão mais próximas de algas com haptófitas, que são os coccolithoforídeos, e de diatomáceas e de alguns dinoflagelados, do que das outras macroalgas. A evolução é um processo incrível, maravilhoso e surpreendente. A descoberta disso, gente, que só pode ser confirmada através de análise molecular e ultraestrutural, e isso é muito recente, revolucionou a compreensão da evolução desses organismos, que antes todo mundo era colocado naquele grupo. Lembra que vocês estudaram, talvez tenham passado por os protistas. Alguém lembra? Alguém pode só dizer aqui que lembra desse nome, protistas? Só diz sim ou não. Yes! Então, lembra do protista? O grupo protista, na verdade, eles colocavam um monte de organismos, né, que hoje que são o zooplâncton, que são algas, colocavam um monte de organismos tudo junto, que não se encaixava no reino das plantas e nem no reino animal. E nem era fungo. Não era fungo, não era animal, não era planta, jogavam no reino protista. E as algas e as macroalgas estavam nesse reino protista. Hoje, após os avanços da biologia molecular e ultraestrutural, foi possível, então, descobrir, né, a filogenia desses grupos. Aquilo que era tudo um balaio de gato, a gente conseguiu distinguir a origem. E isso revolucionou, né, a compreensão da evolução, e isso teve muitas outras implicações ecológicas e biotecnológicas. Bom, então aqui mais simplificado, né? Aqui a árvore, uma árvore filogenética da vida incompleta, destacando a posição relativa dos 3 grandes grupos de macroalgas, vermelhas, verdes e pardas, né? Com uma área indefinida aqui no meio, que marca essa transição entre os procariotos, que são as bactérias, né, e arqueias, e os eucariotos.
né? Então, aqui embaixo, a gente está vendo aqui em termos de bilhões de anos, né? O surgimento e evolução desses grupos de algas, né? Desde as algas verde-azuis, ou seja, cianobactérias, né? Que está marcado aqui em 3 bilhões, mas na verdade, até mais, né? As algas vermelhas, olha só, surgiram posteriormente, há 1 bilhão e pouco, 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 7. As algas verdes, as primeiras surgindo aqui, há 1 bilhão, na verdade, macroalgas verdes surgiram há uns 900 milhões de anos, e as macroalgas pardas, muito recente, né, que surgiram, né, possivelmente há cerca de 300 milhões, 250 milhões de anos. Então, as macroalgas aumentaram a diversificação e a ocorrência a partir de 800, 900 milhões de anos atrás. E isso teve consequências marcantes para ciclos biogeoquímicos e para a ecologia, né? E o surgimento de hábitats propícios para outros grupos, para grupos de animais marinhos. Então, aqui a gente vê uma outra forma, as relações evolucionárias e o tempo de divergência entre os grupos de algas. De novo, marcando aqui os eventos de radiação, né? Então, de novo, aqui, ó, das eubactérias, está realçando aqui os eventos de endossimbiose primária, a endossimbiose primária fazendo, divergindo, então, para todos os grupos de produtores primários, né? Então, para as algas vermelhas e algas verdes, que surgiram a partir da endossimbiose primária, e o importante evento de endossimbiose secundária, que a partir daqui fez surgir, então, as algas castanho-douradas. Então, a gente tem o evento de endossimbiose primária, né, que fez surgir algas vermelhas, né, e alguns outros eventos que depois nós veremos que fez surgir algas verdes, e somente com o evento de endossimbiose secundária é que surgiram as algas castanho-douradas, né, dentre elas as diatomáceas, dinoflagelados, né, e as macroalgas pardas. Ok. Nós vamos ver um pouquinho dessa questão do evento de endossimbiose, na verdade, através de um exercício. Vamos passar aqui. A gente vai relembrar um pouco, vocês já devem ter visto, né, em Plâncton 1, ou em alguma outra disciplina, né, relacionada talvez com anatomia, fisioanatomia vegetal, mas acho que em Plâncton 1 vocês viram sobre os eventos de endossimbiose primária e secundária. A gente vai relembrar isso e marcar algumas novidades através de um exercício que eu vou passar para vocês. Então, em conclusão, as macroalgas possuem origens filogenéticas diversas, isso que a gente chama polifiléticas. As algas são macroalgas, assim, as algas são polifiléticas, e assim são as macroalgas, polifiléticas. No caso das macroalgas, a gente está falando de 2 reinos distintos, de 5 classes e de níveis de classificação distintos. Estamos falando do reino das plantas, onde estão as clorófitas, as algas verdes, e as algas vermelhas, né? Dentro das algas verdes, nós temos diferentes classes. Dentro das algas vermelhas, diferentes classes. E estamos falando do reino cromista, onde se encontram as algas pardas. E todas as algas pardas estão dentro de uma divisão só e dentro de uma mesma classe. Então, é um grupo mais homogêneo, filogeneticamente falando. Essa é digamos, a divisão, a filogenia mais moderna e aceita sobre a origem das algas e das macroalgas.
Essas algas, elas possuem, né, diferentes características, né? E esses grupos são separados, rodófitas, as clorófitas, as feófitas, são separados por características bioquímicas e ultraestruturais, né? Então, essas diferenças evolutivas, elas têm marcas até hoje. Marcas que estão, né, estão demarcadas pelos pigmentos fotossintéticos e acessórios, pelos produtos de reserva, pela constituição da parede celular, pelo tipo de flagelo. Essa ultraestrutura e essa característica bioquímica marca funcionamento diferentes, marca formas de como essas algas vão captar e utilizar a energia solar, de como vão produzir e armazenar reservas, né? E terão implicações para a ecologia dessas algas, para a reprodução inclusive dessas algas, que a gente verá um pouquinho mais adiante quando ver em cada grupo, né? Cada um desses grupos tem uma composição pigmentar diferente, com pigmentos acessórios, pigmentos fotossintéticos acessórios. Todos os produtores primários do planeta, a partir das cianobactérias, possuem clorofila A. Clorofila A é a clorofila mais importante, central, né, em que vai desencadear o processo da cadeia de transporte de elétrons e da transformação da energia luminosa em energia química. Então, as cianobactérias surgiram, né, com a clorofila A, e a partir das cianobactérias, a clorofila A se passou para os outros grupos. Então, cianobactérias, algas verdes, algas vermelhas, algas pardas, plantas vasculares, plantas terrestres, plantas aquáticas, plantas marinhas, todo mundo possui clorofila A, todos. Outros pigmentos fotossintéticos e acessórios variam entre os grupos. A clorofila B, por exemplo, está presente nas algas verdes e, por consequente, foi passado para as plantas vasculares. Então, clorofila B está presente nas algas verdes e plantas vasculares, como as plantas terrestres, as fanerógamas marinhas também, plantas de mangues e plantas de marismas. Já as algas vermelhas, né, se especializaram, não possuem clorofila B, mas possuem pigmentos acessórios como a ficoeritrina, ficocianina e ficocianina, né, que são pigmentos especializados para outros comprimentos de onda. E as algas pardas, né, vão possuir, que não está aqui presente nesse gráfico, a clorofila C, né? Não possuem clorofila B, possuem clorofila C, né? E outros pigmentos acessórios, né, como as fucoxantinas, para aproveitar a energia luminosa. Então, essa diferença na composição dos pigmentos vai caracterizar o espectro de absorção de cada um desses grandes grupos de macroalgas e vão ter implicações fisiológicas e ecológicas, principalmente em relação ao tipo de ambiente que essas macroalgas irão habitar, na profundidade, por exemplo. A utilização e absorção da luz por qualquer alga vai estar relacionada com a composição e a quantidade de pigmentos, mas também a forma do talo, como nós veremos mais adiante. Esses pigmentos acessórios, para além da clorofila, né, e para além da clorofila A outra clorofila, né, B ou C, e ainda tem a clorofila D, que é característica das cianofícias e que foi passada também para algumas algas vermelhas, e mais os pigmentos acessórios aumentam significativamente a amplitude de espectro da energia luminosa que pode ser utilizada pela fotossíntese, além das clorofilas. Então, olha só, enquanto uma planta verde, uma alga verde, particularmente uma planta verde terrestre, no ar, aqui, né, estaria aproveitando uma parte do espectro, né, no vermelho e no azul,
apenas 2 picos aqui, as outras algas preenchem esse espectro com os diversos pigmentos acessórios. Então, a gente tem no ambiente marinho, se a gente considerar uma comunidade, a gente for lá num costão ou num ambiente raso e estiver medindo assim os pigmentos nessa comunidade, a gente vai ver que no conjunto, na integralidade, a comunidade está aproveitando tudo quanto é luz que está chegando nesse fundo, né? De 200 a 50, 700, quase 700 nanômetros aqui de comprimento de onda. Essa comunidade, no fundo, está tentando aproveitar tudo, porque luz é o fator limitante para a fotossíntese, para a produção primária, para o crescimento e estabelecimento dessas algas no ambiente marinho, diferente das plantas terrestres, que têm uma abundância de luz. Bom, nós temos aqui a síntese, né, dos aspectos filogenéticos das algas, né, que as macroalgas não podem ser assinaladas a uma única origem filogenética, né, são polifiléticas, evolucionariamente muito diversas, situadas em diferentes reinos e divisões. Então, aqui, esse slide resume, né, alguns slides que eu mostrei anteriormente. E os aspectos filogenéticos das algas, que tem cada linhagem de algas em comum, mesmo sendo dentro de cada grupo, dentro do grupo das verdes, dentro do grupo das vermelhas, dentro do grupo das pardas, tem algas muito diferentes de tamanhos, de ciclos reprodutivos, de formas e de talos. Mas dentro de cada grupo, né, elas se unem através das características de pigmentos fotossintéticos, do tipo de material de reserva, do tipo de parede celular, da presença, ausência da ultraestrutura dos flagelos, né, e algumas outras características que não vale a pena mencionar agora, nesse momento, nessa hora da aula. Yes! Ok? Formas de macroalgas vermelhas. São lindas, gente. São maravilhosas. Formas de macroalgas verdes. Formas de macroalgas pardas.